Que o Tesouro Reserva é o investimento mais seguro e mais acessível do Brasil, isso todo mundo já entendeu. Com apenas R$1, você já começa a investir e pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, imediatamente, no Pix. Mas hoje eu vou te mostrar o verdadeiro poder de enriquecimento do Tesouro e se você pode ganhar realmente muita grana só investindo nele. Então bora lá! 2026 mal passou da metade e a gente já tem Tesouro Reserva com mais de 1 bi de captação, IPCA mais 8, Selic caindo, mas os juros e a inflação continuam lá em cima. Tudo isso só mostra que a renda fixa nesse momento está muito forte. E o Tesouro Reserva tem chamado muita atenção de quem está começando a investir agora, ou até de quem já investe em algum tempo e está querendo ganhar mais dinheiro de uma forma mais segura. E esse investimento do Tesouro Nacional tem algumas características que tornam ele muito mais rentável no longo prazo do que o CDB de liquidez diária, as caixinhas dos bancos digitais e até mesmo do que o próprio Tesouro Selic, que até então era o investimento mais seguro do Brasil antes do Tesouro Reserva. Mas a pergunta é possível ficar rico investindo só no Tesouro Reserva? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiro definir duas coisinhas. A primeira é o que significa ser rico? A gente precisa definir um valor aqui agora para a gente considerar que a partir disso é alguém rico. Até porque riqueza é uma coisa muito subjetiva de cada um. Cada pessoa tem um ponto de vista do que significa ser rico. Mas diferente do que muita gente pensa, ser rico não significa que você pode gastar dinheiro com o que você quiser, que o dinheiro nunca vai acabar. Até porque isso não existe. Todo mundo sabe que se você gastar mais do que você ganha, uma hora ou outra o dinheiro vai acabar. Nem que você seja o Neymar, que ganha não sei quantos milhões de reais por mês, se você gastar não sei quantos milhões de reais mais um, vai ter uma hora que o dinheiro vai acabar sim, mesmo ele entrando todo mês. Quando a gente olha para o dicionário da língua portuguesa, ser rico tem várias definições, igual você está vendo aí na tela. Mas para resumir, vamos focar nessa terceira linha do conceito, mais especificamente nessa palavrinha aqui. Abundância. Até porque ser rico significa mais do que tudo ter dinheiro em abundância, ou seja, ter mais dinheiro do que você precisa para você viver. Um exemplo é um cara solteiro de 20 anos de idade que não tem um custo de vida aí maior do que 2 ou 3 mil reais por mês. Se esse cara tem 100 mil reais ali na conta dele agora, ele tá sorrindo daqui até aqui. Ele não tem ninguém para sustentar, não tem filho, não tem mulher. Então na mão dele, esse dinheiro, se ele souber usar, vai durar bastante tempo. E, inclusive, se ele colocar esse dinheiro para trabalhar com ele, no Tesouro Reserva, por exemplo, ele pode ir tirando ali por mês milão, todo mês. Vai cair ali de graça na conta dele. E ele ainda pode contar com o salário dele para intensificar ainda mais o poder de compra dele. Com esse valor e nesse cenário, esse cara é livre financeiramente. Ele pode até perder o emprego, por exemplo, mas ele ainda vai ter muita lenha para queimar até ele conseguir outro de forma tranquila. É claro que nesse exemplo que eu citei, eu estou falando de um cara único. Mas, por exemplo, para um pai de família, ele vai precisar de muito mais dinheiro para ter essa segurança, para considerar que ele realmente tem essa abundância, tá entendendo? Mas vamos considerar que a família brasileira tem em média 3 pessoas. Um pai, uma mãe e uma filha. E esse cara, ele tem que sustentar sozinho toda a família. Partindo do raciocínio anterior, 100 mil por pessoa, para esse cara ser considerado rico, ele tem que ter pelo menos uns 300 mil ali disponíveis para ele a qualquer momento. No Tesouro Reserva, por exemplo, que inclusive vai render para ele mais 3 mil reais, fora o salário, para ele conseguir sustentar a família, que já ajuda demais. E 300 mil reais, inclusive, é dinheiro para você hoje comprar uma casa à vista, por exemplo. Então é coisa de gente rica. Vamos trabalhar com esse valor. Agora que a gente definiu o valor da riqueza, o segundo ponto é a gente definir um tempo legal para o indivíduo conseguir chegar nesse valor de 30 mil reais. Até porque investindo 20 reais todo mês durante 50 anos, qualquer um fica milionário. Mas quem que vai ficar esperando 50 anos? Eu não vou. Mas aqui a gente pode trabalhar com uma das melhores vantagens do Tesouro Reserva, que é o vencimento para 2036, ou seja, um investimento de 10 anos. Isso porque o Tesouro Reserva é o investimento da renda fixa com liquidez diária que a gente tem hoje com o prazo mais longo que existe. E quem acompanha aqui o canal sabe que isso é bom porque você adia a cobrança do imposto de renda, evitando aquele famoso come-cotas, que é quando o imposto de renda fica comendo ali parte do rendimento do valor que você investiu de tempos em tempos, como acontece, por exemplo, no CDB de liquidez diária que a gente tem hoje nos bancos digitais, que variam ali entre vencimentos de 2, 3, até no máximo 5 anos, que nem a gente mostrou aqui no vídeo dos melhores CDBs. Esse é o prazo máximo que a gente conseguiu alcançar.
Ou seja, em média, nesse período aí de 10 anos, enquanto no Tesouro Reserva só vai ter uma cobrança lá no final do período, esses outros CDBs cobrariam o imposto de renda de 2 a 5 vezes aí nesse período, que reduziriam a rentabilidade lá no final. Dito isso, quanto dinheiro eu consigo fazer em 10 anos investindo no Tesouro Reserva? Se você é muito pobre e só consegue investir ali no máximo de 100 a 200 reais por mês, infelizmente eu tenho que te dar a notícia que no Tesouro Reserva você não vai ficar rico. O valor máximo que você poderia acumular nesse período todo seria 46 mil reais, já descontado dos impostos e todas as taxas. E fala a verdade, 46 mil reais não vai mudar a sua vida, principalmente pensando que daqui a 10 anos esse valor já vai estar mais desvalorizado do que hoje em dia. Mas se você tiver um pouco mais de dinheiro para investir, seja porque você ganha um pouco mais ali no seu salário, ou porque você está disposto a se apertar mais nesse período de 10 anos para conseguir colocar mais dinheiro na sua aplicação, com 500 reais você chega à marca dos 100 mil reais lá no final dos 10 anos. Individualmente falando, você alcançaria certa liberdade e nem precisaria de um valor tão exorbitante aí por mês para ficar investindo. 500 reais pode ser muito para algumas pessoas, mas se você se esforçar bem, você consegue chegar nessa meta para juntar por mês. E lá no final do período, você vai ser recompensado por isso. E o mais legal que vale muito a pena a gente ressaltar para você entender o poder dos juros compostos é que para chegar nesse valor final de 100 mil, investindo esses 500 reais por mês, o valor total que sairia do seu bolso nesse período todo seria 60 mil reais. E o restante, os outros 55 mil, seria só de rendimento desse valor. Ou seja, o seu dinheiro investido nesse período praticamente dobraria, sem você precisar fazer nada. Apenas investir e deixar guardado o seu dinheiro trabalhando para você. A notícia ruim disso tudo é que para você ficar rico mesmo, seguindo o padrão que a gente estipulou aqui de 300 mil reais, só se você investisse 1.300 reais todos os meses nesse período aí de 10 anos. E é claro que eu sei que não é todo mundo que tem 1.300 reais todo mês para colocar ali um investimento. Principalmente aqui no Brasil, que mais de 70% da população ganha menos do que 2 salários mínimos. Mas, mesmo assim, o Tesouro Reserva ainda é o investimento da renda fixa com liquidez diária em que você chega lá mais rápido. Pode olhar qualquer outro investimento. No longo prazo, CDBs, caixinhas, qualquer outro investimento não consegue chegar no Tesouro Reserva por conta dessa questão do prazo e do come cotas. Mas a mensagem de verdade que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que não existe nenhum investimento que vai te deixar rico por si só. A verdade é essa. O objetivo principal dos investimentos, seja de renda fixa ou de renda variável, é o que justamente o nome diz: geração de renda. Renda passiva e constante que fazem o dinheiro trabalhar para você no longo prazo. Só que assim como uma empresa que precisa de muitos funcionários para ela produzir cada vez mais, os seus investimentos precisam de cada vez mais dinheiro para render cada vez mais todos os meses. Os juros compostos, eles ajudam nessa construção de patrimônio ao longo do tempo, principalmente no longo prazo. Só que nada melhor do que você mesmo injetar mais dinheiro nessa máquina que vai trabalhar para você lá na frente. Por isso, é muito importante sim você conhecer os melhores investimentos. Eles vão te ajudar muito a enriquecer mais rápido. E eu tô aqui para te mostrar eles. Mas o que vai fazer essa máquina ficar cada vez mais potente é o fruto do seu trabalho. Por isso, busque uma renda extra, seja na internet, seja de entregador do iFood, mas junte mais dinheiro e invista para fortalecer essa máquina que vai trabalhar para você daqui a 10 anos e com certeza você vai alcançar o enriquecimento. Se você curtiu esse vídeo e eu te ajudei com essa missão, se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso me incentiva muito a trazer cada vez mais conteúdos para ajudar vocês a criarem essa máquina de dinheiro. Muito obrigado quem me assistiu até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.